você vai em algum culto ou uma reunião de oração e quando você chega lá tem poucas pessoas. E aí surge aquele constrangimento, né? Poxa, marcamos um culto, reunião de oração ou alguma outra reunião importante da igreja. E aí, para não ficar sem graça, para evitar aquele constrangimento, dar um ar espiritual, alguém em algum momento fala: gente, veio poucas pessoas, mas não importa, porque Jesus está aqui, porque está escrito: onde estiver dois ou mais, ali eu estarei no meio deles. Será que essa compreensão está correta? Fica até o final desse vídeo, nós vamos analisar esse texto dentro do seu contexto, para nós chegarmos ao entendimento mais correto possível, ou aquilo que Jesus pretendia ao dizer esse versículo. Então desde já curte, compartilha e comenta. Vamos embora pro vídeo. Onde estiver dois ou mais, ali eu estou no meio deles. O que será que Jesus quis dizer quando ele disse essas palavras, né? Quando a gente vai lá para Mateus, né? Esse versículo ele se encontra em Mateus 18, no versículo 20. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Porém, esse é um final de uma perícope, né? Um pedaço de versículos. E quando a gente olha o contexto que está por trás desse versículo, nós vemos que se trata ali de um contexto um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, citar esse texto. Então lá em Mateus, a gente vai ali para o versículo 15, por exemplo. Quando eu olho para o título da minha Bíblia, estou usando a NVI, tá assim, ó: como tratar a ofensa de um irmão. Esses títulos eles jogam um certo tipo de luz sobre essa perícope, né? Sobre esse pedaço de texto que está aqui. Então, como tratar a ofensa de irmão. Vamos ler o texto? No versículo 15 fala assim, ó: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha que interessante que está tratando esse versículo. Jesus está ensinando a respeito de perdão. E aqui, quando fala assim, ó, se o seu irmão pecar contra você, em alguns manuscritos, né, alguns textos mais antigos, não tem o contra você. Inclusive, na NVI ele traz essa observação. Então, pode ser que em algumas Bíblias não está escrito contra você. Está escrito assim, ó: se algum irmão pecar, vá a sós e conserte com ele, enfim. Só que só nessa parte nós podemos ver, olha, se trata de alguém que pecou ou está aí vivendo em pecado. Se trata de um irmão que está debaixo da perdição, entre aspas, está vivendo em pecado. Então o que ele está aconselhando para nós aqui? A sós, vá a ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, fala ali de um certo tipo de correção, de exortação, no intuito de ganhar o irmão. Ou seja, essa parte está falando sobre disciplina, sobre exortação, como o meio de ganhar o irmão, de restaurar o irmão. E aí no versículo 16 fala assim, ó: mas se ele não quiser ouvir ou não ouvi-lo, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E isso é interessante porque se você for, né, no caso se ele for no irmão ali, olha, você pecou, cara, você errou, você está errando nisso, está falhando naquilo, e se aquele irmão ouvir, nós conseguimos ganhar, restaurar o irmão, levar o irmão ao arrependimento. Mas se ele não ouvir, você está liberado para ir chamar mais pessoas, né? No caso ele usa o texto de Deuteronômio 19:15, que fala que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas é que são válidos. Então você está liberado para ir a outras pessoas no intuito de, mais uma vez, restaurar o irmão, não espalhar fofoca, tá? Pelo amor de Deus, vou contar um negócio para vocês aqui, mas não conta para ninguém, só precisa ajudar em oração. Fofoqueiro. E ali você vai nessas 2 ou 3 testemunhas e volta pro irmão. Lembre-se, pessoal, sempre com o objetivo de ganhar o irmão. Quando o irmão peca, quando nós vemos algum irmão vivendo em pecado, esse texto nos orienta a ir até ele, confrontá-lo em amor, em misericórdia. Não, nossa, eu vou fazer um propósito pela vida do irmão. Eu vou orar 7 vezes no monte, eu vou orar isso, aquilo, porque eu creio que Deus pode. Tá, amém. Mas a Bíblia orienta nós irmos até o irmão e confrontá-lo. Muitas vezes eu percebo que a gente falha nisso porque a gente gosta de tratar as coisas, levar no banho-maria, sabe? E dando jeitinho. Não, é que eu não quero perder. Não sei que. Mas a Bíblia manda a gente fazer esse confronto. Lembre-se, em amor. Verdade sem amor é brutalidade. E amor sem verdade é hipocrisia. Então sempre em amor restaurar o irmão. E o versículo 17: se ele recusar a ouvi-lo, ou seja, você já chamou 2 ou 3 testemunhas,
Mas o irmão ainda continua duro no seu coração, com o coração endurecido, e ele não quer ouvir, ele quer, o problema é seu, eu não quero saber, não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim, Gabriela. E aí no versículo 17 ele diz: se ele recusar ouvi-lo, todo mundo aí, você vai contar à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Essa é a segunda vez que a palavra igreja, eclésia, aparece aqui no Novo Testamento, tá? A primeira vez, Jesus ele menciona lá em Mateus, no Mateus 16, 19, umas 3 páginas para trás aí na sua Bíblia, e ele fala, né, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu acredito que há uma diferença que parece que ali no capítulo 16, Jesus está falando de uma forma mais universal, né? Eu vou edificar a minha igreja, toda a igreja, o corpo de Cristo. E aqui, no contexto aqui de Mateus 18, no versículo 17, parece ser um pouco mais a igreja local, o corpo, a congregação reunida ali, né? E o conselho de Jesus é: chame a igreja, leve esse pecado, esse comportamento desse irmão diante da igreja, ou da assembleia, né? Ou do presbitério, do conselho, de forma que esse grupo maior represente a igreja. Para que levar na frente da igreja? Para envergonhar o irmão? Para maltratar o irmão? Para humilhar o irmão? Não. O intuito de restaurar o irmão. Trazer o irmão de volta, trazer o irmão a arrependimento. Mas e se ele ainda assim não ouvir, não acatar, não se humilhar ali, não reconhecer o seu erro? E aí Jesus fala: trate-o como pagão ou publicano, ou como gentio, né? Algumas traduções vão estar gentio. O que Jesus está falando aqui? Será que Jesus está falando para a gente humilhar, destratar, maltratar? Não, de maneira alguma. Jesus está falando para nós considerarmos esse irmão que não quer se arrepender como alguém que não faz parte, né, da aliança, como um pagão ele usa aqui, o gentio, alguém que não faz parte dessa aliança, porque ele não está de acordo com os termos dessa aliança, ele não está vivendo conforme a fé que ele confessou. Então Jesus fala: trata ele como gentio, trata como um pagão, porque ele age dessa forma. Assim de fato ele é, por não se arrepender, o coração está duro. Ou o publicano, né, que ali era tido como traidor dos judeus, porque eles trabalhavam e coletavam impostos para os romanos, né? Coletavam impostos, judeus coletando impostos de judeus para os romanos. E aí Jesus, no versículo 18, ele fala: olha, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Jesus não está falando que se a gente juntar um número maior de pessoas e aquilo que nós decidirmos aqui, aí lá no céu vai estar assim: agora nós vamos ter que fazer, porque olha, você vê, tá a maioria lá, tá reunindo. Porque isso também é um texto que as pessoas usam de forma muito irresponsável, né? Decidem qualquer coisa ali, não, e o que a gente ligar aqui vai estar ligado no céu, ou seja, vai acontecer. Mas não é bem assim, tá? Porque isso não está em conformidade, esse tipo de entendimento não está em acordo com outros textos bíblicos. Por exemplo, Tiago 4, versículo 2 e 3 ali vai falar assim, que vocês oram e não recebem, vocês pedem e não recebem. Por quê? Vocês pedem mal, vocês pedem para o seu próprio prazer, vocês pedem para o seu próprio deleite, o seu próprio desfrute. Ou seja, nem tudo que vocês orar pedindo aí vai ser atendido por Deus. Jesus, Deus, ele não está na palma das nossas mãos. Ele não está refém das nossas orações ou daquilo que, assim como é usada a palavra aqui, ligado na terra, ligado no céu, né, ou permitido. E outro texto, Jesus ele fala o seguinte, em João, no capítulo 15, versículo 7, ele fala assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus ele põe uma condição, ele fala o seguinte: olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir e vos será feito. Por que vos será feito tudo que vos pedir? Porque a palavra de Deus vai estar em nós. Em que sentido? Nós vamos ser moldados a tal ponto que aquilo que nós pedirmos vai estar alinhado com a vontade de Deus. E com certeza isso vai ser feito, porque nós não vamos pedir segundo o nosso próprio prazer, o nosso próprio desfrute, porque aquilo que nós quisermos vai estar alinhado com a vontade de Deus, de modo que a vontade dele é soberana, é ela que vai prevalecer. Tem um texto de Provérbios 16, Provérbios 19, 21, se eu não estou enganado, ou 21, 19, fala assim que o homem faz planos no seu coração, porém a resposta sai da boca do Senhor. Então não é uma reunião de pessoas decidindo algo que vai decidir aquilo que o céu vai obedecer, Deus vai obedecer porque nós decidimos. Muito pelo contrário, é um alinhamento de pessoas decidindo aquilo que os céus, aquilo que Deus já estabeleceu. Por isso que a igreja que for aplicar essa disciplina precisa ser uma igreja saudável, uma igreja espiritualmente alinhada com a palavra de Deus.
porque senão vai ser só um grupo de liderança autoritária exercendo aquilo que de fato Deus, nem a palavra de Deus está concordando com aquilo. E aí Jesus no versículo 19, ele fala também: lhes digo que se 2 ou 3 concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, né, não que a gente vai colocar Deus contra a parede, mas esse texto se tratando de disciplina, Jesus ele entra ali com a prática da oração, né, aquilo que vocês pedirem. Então uma igreja que vai exercer a disciplina, ela precisa ser uma igreja que de fato esteja em comunhão com o Senhor, em oração, em adoração, sensível à vontade de Deus, porque se trata de algo sério. E aí, no versículo 20, o famoso versículo 20, que é a causa maior desse vídeo aqui: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mais uma vez, pessoal, o contexto de disciplina não é um contexto de reunião vazia, culto de oração que não foi ninguém, você reúne no culto, Pedro, Tiago, João no barquinho no Mar da Galileia só. O restante foi tudo pra praia viajar. Aí você, gente, onde tiver 2 ou 3, Jesus está aqui, então o mais importante está aqui. Deus se faz presente, com certeza. Jesus, por meio do seu Espírito, está presente, porém, não é sobre isso. Esse texto não deve ser usado para basear esse tipo de entendimento. Quando vocês se reunirem como igreja, como assembleia, como corpo, como conselho, presbitério, para disciplinar alguém e estiverem de acordo com a vontade de Deus, vocês vão estar fazendo isso debaixo da minha autoridade. Vocês vão exercer a disciplina segundo aquilo eu autorizei. E é onde Jesus fala, né? Eu estarei no meio de vocês. Essa autoridade ou essa disciplina, ela vai estar sendo exercida em meu nome. Uma igreja alinhada, bíblica, segundo a palavra de Deus, julgando segundo a reta justiça. Quando exerce a disciplina, ela exerce a disciplina em nome de Jesus. O irmão não quer se arrepender do pecado, não quer voltar, não quer confessar, não quer deixar, não quer abandonar. Ele quer continuar vivendo como irmão? Não pode. O que a liderança da igreja ou o corpo que representa a igreja deve fazer? Chama o irmão, exorte o irmão, seguindo esse escalonamento, né? Vai a sós, chama 2 ou 3, conte à igreja, a igreja vai, repreende. Se ele não aceitar, irmão, fica à vontade, vai com Deus, Deus abençoe, a porta está aberta para você, nós te amamos, olha, amamos você, amamos sua família, nós queremos o seu melhor, porém, você não faz parte mais dessa igreja, você vai ser excluído do hall de membros dessa igreja. Nós estamos deixando claro para você que você não pode fazer parte do corpo dessa igreja, ainda vivendo em pecado, sem querer se arrepender, sem voltar atrás no seu erro, porque a casa de Deus não é a casa da mãe Joana, correto? Essa reunião para a disciplina, Deus, Jesus, ele se fará presente, ou seja, nós estaremos exercendo uma autoridade espiritual dada por Jesus, exercendo a disciplina segundo Jesus nos ordenou, amém? Então não se trata de vir poucas pessoas à reunião, ou qualquer outro entendimento que não seja algo relacionado à disciplina, que é o contexto dessa passagem. Existem outras passagens que nós podemos citar aqui, que abordam a questão da disciplina. Provavelmente eu devo gravar um vídeo para falar só sobre disciplina na igreja, porque eu vejo que há certo tipo de abuso por um lado e um certo tipo de negligência por outro. Então, esperem que vai vir um vídeo sobre disciplina na igreja, excomunhão, né? Excomungar. Mas esse versículo, se tiver 2 ou mais, não se trata de reunião com poucas pessoas, ou o fato de... importante é que Deus está aqui. Importante é que Jesus está aqui. Não usem mais esse versículo quando vocês se sentirem constrangidos porque foram poucas pessoas no culto, ou você quer dar um ar de gente, o importante é que Deus está aqui. Esse versículo não é para isso. Você pode usar outros, esse não. Deus abençoe vocês, espero que esse vídeo possa ter te ajudado no seu entendimento correto a respeito desse texto. Qualquer dúvida, manda pra gente no comentário aí, ou então lá no direct no Instagram, manda um DM lá do 3D, ou no nosso em particular, tanto do Pastor Eric quanto do meu. Nós vamos ficar felizes em atendê-los, felizes em tirar alguma dúvida. Deus abençoe, curte esse vídeo, compartilhe, comenta e fique com Deus.